Oi pessoal, sejam bem-vindos a essa aula que nós temos o prazer de dar sobre a Palavra de Deus. Nessa terça-feira estamos empolgadíssimos, principalmente porque estamos começando um novo livro do Novo Testamento. Estamos hoje estudando 2 Timóteo, capítulo 1, isso mesmo, a segunda carta de Paulo para o seu mais famoso discípulo, que era Timóteo. Então eu estou feliz que você está aqui comigo, quero que você já se prepare aí, porque é um capítulo pequeno, mas que tem coisas muito bacanas para a gente aprender. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então se você ainda não se inscreveu no meu YouTube, se inscreva, é um valor de R$15 por mês, para você ter acesso às aulas exclusivas das quartas que passaram e das quartas que viram. Vamos embora estudar? 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim a Bíblia Sagrada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito lindo Paulo chamá-lo de filho, né? Filho espiritual mesmo. E é interessante que todas as outras epístolas, Paulo começa com graça e paz. Só para Timóteo ele fala, nas duas cartas ele fala, graça, misericórdia e paz. É porque nós pastores precisamos de mais misericórdia, né? Aí ele faz agora um incentivo à fidelidade. Olha o que Paulo diz. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia em minhas orações. Olha que lindo. Ele está dizendo, Timóteo, você tem um pastor que lembra de você noite e dia em oração. Não é lembrar por lembrar, não. É lembrar para orar. Verso 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Olha aí, eu quero te encontrar logo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Gente, dá para pregar tanta mensagem em cima desse verso. Olha o que Paulo está dizendo. A sua avó era crente e era uma mulher de fé. Sua mãe é crente e é uma mulher de fé. E por isso eu creio que você é crente e a fé geracional está agora em você também. Por isso que a Bíblia diz Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aqui nós podemos falar Deus de Lóide, Deus de Eunice e Deus de Timóteo. Por isso que é tão importante a gente ensinar para os nossos filhos os caminhos do Senhor. Paulo falou de uma fé não fingida. Olha que lindo isso. Os pais têm que passar uma fé não fingida para os seus filhos. Verso 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo lembrou, lá em 1 Timóteo, Paulo falou, Timóteo, não esquece que os presbíteros, nós todos colocamos a mão na sua cabeça e nós depositamos dons sobre a sua vida. Agora aqui em 2 Timóteo, Paulo já abre a carta dizendo, lembra que eu pus a mão na sua cabeça, ok? E mantenha viva o dom e o chamado que eu ministrei sobre você. Sabe o que esse texto dá margem para entender? Que a gente pode apagar um dom que Deus deu para a gente. A gente pode apagar um chamado que Deus deu para a gente. Não é cancelar, mas é pôr em modo avião. Deus te chamou por uma coisa, você fala, eu não quero mexer com isso, vou largar para lá, vou viver minha vida só para ganhar dinheiro, para casar, e vou largar esse trem de dom, de chamado para lá. Ei, cuidado, hein? Paulo está dizendo para Timóteo, mantenha acesa a chama do dom que Deus está na sua vida, que eu coloquei sobre você com a imposição das minhas mãos. Isso é muito sério. Verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo está dizendo, Timóteo, quando eu coloquei a mão na sua cabeça, lembra isso. Foi depositado em você, não medo. Não é para você ter medo de cumprir seu chamado, Timóteo. Mas sobre você foi depositado um espírito de poder, um espírito de amor e de equilíbrio. Engraçado isso, gente, porque as pessoas hoje estão tão desequilibradas.
mas o Espírito Santo nos equilibra. O único desequilíbrio que a gente pode ter na vida é de loucura por Jesus, de amor por Jesus. Você quer ser desequilibrado de amor por Jesus? Pode ser. O resto, tudo, tem que ter equilíbrio. Verso 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, não tenha vergonha do Evangelho e não tenha vergonha de mim, Timóteo, que sou prisioneiro, né? Que sou prisioneiro de Jesus. Estou preso por causa de Jesus. Tá? Verso 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ou seja, Paulo está dizendo, essa salvação não começou em nós, começou em Deus, e Deus providenciou essa salvação para a gente através de Cristo Jesus. Sendo agora, verso 10, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. Jesus tornou inoperante a morte. E trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. É lógico que aqui, gente, não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Jesus cancelou a morte espiritual e trouxe luz e vida através do Evangelho. Né? É lógico que é para aqueles que creem. Para quem não crê, não tem o que fazer. Verso 11. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Olha o que Paulo se considerava. Pregador, apóstolo e mestre. O que você é? O que Deus te chamou para ser? Você tem que saber. Verso 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ah, gente, é outro verso que eu leio aqui, segurando para não chorar. Porque Paulo está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Deus está guardando o meu galardão, está guardando minha recompensa até aquele dia, onde Ele vai me dar tudo e me recompensar por tudo. Maravilhoso esse texto. Verso 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Em outras palavras, Timóteo, me copia, cola comigo. Tá? Verso 14. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, aquilo que eu já te passei, Timóteo, mantenha na sua vida aí através do poder do Espírito Santo que habita em você. Verso 15. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. Então, Paulo está falando aqui de pessoas que eram companheiros dele lá na área da Ásia, quando ele trabalhava na Ásia, mas que o abandonaram, né? Aí agora ele vai falar de gente, se ele criticou dois aqui, agora ele vai falar bem de um cara aqui, O Senhor, verso 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Olha, Paulo está falando de um cara que ajudou ele e o reanimou muitas vezes e não teve vergonha de mostrar que era amigo de Paulo, apesar de Paulo estar preso, né? Pelo contrário, quando chegou a Roma, ele me procurou diligentemente até me encontrar. Ou seja, o cara foi nas cadeias até achar Paulo preso. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Ah, gente, eu não quero ser nem Figelo, nem Hermógenes. Eu quero ser Onesíforo. Eu quero ser um levantador de homens e mulheres de Deus. Paulo termina esse capítulo criticando aqueles que o abandonaram e falando bem de um cara que cuidou dele no pior momento. Imagina você ter reanimado o apóstolo Paulo. Que nós sejamos esse tipo de pessoa, mesmo passando as nossas lutas privadas. Pai, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula e eu te peço, não deixa a gente ser Figelo nem Hermógenes, mas que a gente seja Onesíforo. Gente que
cuida dos santos, que ajuda os crentes, que fortalece os irmãos. Gente que prega, que vive o evangelho de verdade, que não vive só uma fachada, não. Ajuda-nos, Deus. Eu te peço essa misericórdia, essa graça sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Você foi abençoado com a aula de hoje? Se foi, me dá um like aí, se inscreve no canal, né? Manda essa aula para muita gente assistir. Lembrando que as nossas aulas são todas segundas, terças e quartas. Então amanhã, quarta-feira, tem aula. Se você quiser ver a aula de amanhã, você vai ter que se tornar membro do meu YouTube, né? É um valor de R$15 por mês. E aí você vai ter acesso às aulas que passaram e às aulas que virão exclusivas. Passa também na loja do Lucinho para comprar livros como esse, olha. O Falar em Línguas, do pastor Luciano Subirá. Livro maravilhoso. Os Atributos de Deus. Gente, vocês não estão entendendo. Um dos melhores livros que eu já li sobre entender quem é Deus. Psiquiatria e Jesus. É literalmente um tratamento psiquiátrico com Cristo. E esse livro, Loucos pelo Espírito Santo, que é um estudo sobre a terceira pessoa da Trindade. Olha, na loja do Lucinho tem mais de 200 tipos de livros, de bíblias, pulseirinhas, camisetas da nova coleção, vestidos, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar para você vir com a minha família em 2 caravanas em 2024. Vamos em março de 2024 para Dubai e Turquia. Vai ser maravilhosa essa viagem. Vamos andar de balão na Capadócia. Vai ser lindo demais. E vamos também em setembro para Grécia, um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas mais lindas e Israel. Acesse hoje o site viagemcolucinho.com.br, faça a sua inscrição, veja lá a forma de pagamento, leia lá o roteiro e venha conosco na viagem mais linda que você já viu. Deus te abençoe, até a próxima aula e seja louco por Jesus.